Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo sobre a mediunidade, ou seja, perigos da mediunidade, perda e suspensão. Nós estamos fazendo aqui um resumo sobre o capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Muita gente não entende, muitas vezes, essa questão da educação mediúnica. Então, nós temos que ler, reler, refletir, estudar sobre as obras basilares do Espiritismo. Então, eu tirei esse item, esse capítulo aqui, essas perguntas e respostas, para interagir aqui com vocês, porque muitas pessoas me perguntam, me mandam mensagem nas redes sociais, me mandam pergunta para saber sobre isso, aquilo, Nancy, sou médium, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Então, esses vídeos curtinhos aqui, dá para você entender, muitas vezes, aquilo que você está passando aí, né? E esse é o vídeo de número 3, tá? Pergunta, que aliás é a pergunta de número 3. Qual a causa que pode determinar o abandono de um médium por parte dos espíritos? É uma pergunta importante. Veja bem a resposta. O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi para que os espíritos o abandonem. Veja bem. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para sua melhora espiritual e para que os homens conheçam a verdade. Olha, gente, a quantidade de informações contida nesta pergunta. Vamos por parte. Continuando, ele diz: se o espírito percebe que o médium já não corresponde aos seus propósitos e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Veja bem, nesse momento, vamos fazer uma reflexão por parte. Aqui eu vou começar aqui no finalzinho, quando ele diz: se o espírito percebe que o médium já não corresponde aos seus propósitos, né? Ele se afasta em busca de um protegido mais digno. Então, o que acontece? Toda semana, eu acabei de falar no vídeo anterior, né? Mas eu vou repetir nesse de uma forma diferente, mais esclarecida, devido à pergunta ser um pouco diferente. Toda semana, à quarta-feira, às 20 horas, eu tenho um compromisso com o meu grupo mediúnico na Casa Espírita. Mas toda quarta-feira, quando eu acordo, eu já amanheço, né, com o meu humor modificado. Eu já amanheço ansioso, né, apreensivo, até mesmo respondendo às pessoas de forma indelicada. Tudo isso pode acontecer. Mas qual o motivo de toda semana, no dia da reunião, acontecer isso? Então, às vezes, você está sendo assediado por um espírito que não quer que você vá à casa espírita. Aí ele acaba utilizando a sua sintonia para desviar você daquele propósito. E quando ele começa a desviar na primeira semana, na segunda, na terceira, a própria espiritualidade observa e vai se afastando de você. Segundo, ele diz assim: ele se afasta também por coisas frívolas. Digamos, eu sou uma médium e todas as pessoas me falam que eu sou uma estrela, né? Eu tenho uma mediunidade rara, eu sou um médium potente, é assim que as pessoas falam. Ah, você é uma médium potente, você é uma pessoa que sabe de muitas coisas, né? Eu queria que você participasse de um grupo, né? De um grupo só de pessoas conhecidas. Naquele grupo
Ali a gente vai satisfazer as nossas vontades. É um grupo, digamos assim, de curiosos. E quando você é inserido no meio deste tipo de grupo, a própria espiritualidade superior afasta de você. E aí você fica a ver navios, a produzir fenômenos que vêm da sua cabeça, mas aquilo produzido por você já não é mais pela espiritualidade. Segundo, propósitos ambiciosos. Quer ganhar dinheiro? Tudo bem, né? Você tem seus dons, né? Você é dono dos seus dons, você é dono, digamos assim, do seu nariz, né? Você tem livre-arbítrio para fazer aquilo que você desejar. Lembrando que você vai arcar com as consequências futuras, porque nenhum espírito de ordem superior vai aceitar esse tipo de serviço. Ele não vai lhe acompanhar. Ali você está sujeito, né, a atrair para a sua mente, por causa do seu desejo, né, dessa ambição de ganhar dinheiro. Então, espírito de ordem inferior vai se aproximando da sua sintonia. Aquele espírito do bem, ele se afasta e cede espaço para esse irmão que se trata de um impostor e vai continuar trabalhando com você, dizendo que é aquele irmão que estava anteriormente. Mas como é que você vai descobrir mais tarde? Ah, isso é uma longa tarefa, né? Pode transformar num obsessor, num cobrador ali de vidas passadas, pode ser um obsessor desta vida mesmo, ou pode ser de uma outra. Então, por isso que tem que ter esses cuidados. Os perigos são diariamente, né? Batem à nossa porta esses perigos da nossa mediunidade. Se você não estiver equilibrado, você está sujeito, né, a atrair essas entidades para a sua mente. Continuando, ele diz também: este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, ainda menos para a satisfação de suas ambições. Então, a gente tem que pensar muito quando você abraçar um compromisso com a espiritualidade, com o dar de graça, o que de graça recebeste. Por isso que eu sempre falo nas minhas mensagens, nas minhas lives, o meu trabalho mediúnico, tanto presencial como online, ele é gratuito, gente. Gratuito. O dar de graça, o que de graça recebeste. Os meus dons, eles são usados aqui, né? Quando eu escrevo uma carta, uma mensagem, uma carta de orientação, tudo isso é gratuito. Agora, quando eu escrevo algumas obras, né? A gente publica, cobra um preço simbólico, digamos assim, para continuar imprimindo as demais, que é o meu caso, né? Entendeu? Eu não tenho nenhuma ação social, não tenho nenhuma creche, não tenho nenhum trabalho dessa natureza. Mas, assim que os livros vão sendo revertidos para outros títulos, né? Isso a gente vai continuando devagarzinho. Não é uma coisa que acontece em grande quantidade, em grande tiragem, não. É tudo devagar. Então, aqui ele continua dizendo o seguinte: mas para sua melhora espiritual e para que os homens conheçam a verdade. O que acontece? Por que ele falou sobre essa verdade? Aquilo que vem de lá para cá. É a oportunidade que a espiritualidade tem de usar o médium como sendo um transmissor, né? Esse instrumento que recebe as instruções para colocar no papel, para escrever uma carta, uma mensagem, uma obra. E ali, gente, ele está trazendo a verdade. Por quê? Porque o médium, quando vai trabalhar, né, quando ele começa a fazer esse tipo de trabalho, ele sabe o que é um texto coerente. Ele estuda para entender os termos utilizados naquela mensagem. Digamos que uma obra tem início, meio e fim. Como é que eu estou escrevendo uma obra e nunca tem fim? Tem que observar quem é esse espírito que está ditando essa mensagem. Então, todo cuidado é pouco. Devagar a gente vai estudando, vai tirando as dúvidas. Esse é o vídeo de número 3. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Deixe nos comentários, me fala se você está gostando dessa série, né? Sobre os perigos e a suspensão da mediunidade. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.